Bom, muito boa tarde a todos. Hoje eu vou fazer o estudo dirigido do artigo Trabalhadores Desejados, mudando a acessibilidade dos funcionários com o desenvolvimento industrial. Evidências da indústria Foxconn. Os autores dessa revista é Sai Sun e Ling Yan-hun. Ela foi publicada em 20 de março de 2020. A revista é um pouquinho diferente do que a gente está acostumada, é a Transportation Reservate. Hoje nós vamos abordar assuntos como a introdução, a revisão da literatura, que é dividida em 2 tópicos, o acesso ao funcionário e a medida de acessibilidade relativa do funcionário, a área de estudo, os dados e a metodologia, os resultados, a conclusão e a discussão. Bom, para começar, deixa eu especificar primeiramente quem é a Foxconn. A Foxconn é a maior fabricante de componentes eletrônicos do mundo. Ela produz principalmente circuitos integrados e desenvolve peças para gadgets da Apple e consoles de jogos. Ela foi fundada em 1974 e ela começou como uma empresa de produtos plásticos e a sua sede fica em Taiwan. Produtos plásticos eu quero falar como copos, aquelas tampawares, essas coisas assim. A sua expansão se dá com a instalação da primeira fábrica em 1988 na China, e após 6 anos ela abriu suas ações nos Estados Unidos e Japão, somente mais tarde no Brasil, onde ela tem linhas de produção em Manaus, São Paulo e Minas Gerais. Ela é uma das principais fabricantes e fornecedoras de desenvolvimento, design, pós-venda, manufatura e montagem de computadores e smartphones. Agora vamos para a introdução. Bom, essa pesquisa, ela examina o acesso dos funcionários à sua localização e como o desenvolvimento da Foxconn muda toda a rota e acesso de outras indústrias aos seus funcionários. A empresa, em 2018, ela atuou com 17,1% de toda a produção dos Estados Unidos, mesmo com todas as manufatureiras reduzidas. E mesmo com vários investimentos entre 2006 e 2017, ela está sofrendo com uma grande escassez de força de trabalho. Tudo por causa da aposentadoria dos profissionais. E os mais jovens não querem muito assumir esse trabalho, porque desejam outras fontes de renda. Esses principais fatores, juntando com ter um bom local para instalação, é prioridade, porque ele pode minimizar as viagens, aumentar os lucros e diminuir gradativamente o deslocamento que seria necessário para se um funcionário precisasse ir de uma fábrica para outra. E a dificuldade da contratação, já que no local já existem outras fábricas que demoram mais de 6 meses para fechar o seu quadro de funcionários, porque já tem essa difícil, pessoas não capacitadas, ou então que não querem assumir, ou então o salário é muito baixo. Bom, vale ressaltar também que as pessoas que usam ou que trabalham lá dependem do transporte público ou dos automóveis, e nem sempre elas podem utilizar o seu próprio veículo para se locomover até o trabalho, porque seria uma despesa a mais. Vendo isso, a gente vê que não tem uma rota específica para a Foxconn, ou então a Foxconn não disponibiliza uma viagem certeira, então faz uma parceria com o governo para ter uma viagem certeira, somente ida e volta, para facilitar para os seus funcionários. O start da pesquisa começa justamente na incoerência do site, porque no site fala que no condado de Milky Way, desculpa a gaguejar porque a palavra realmente é difícil, seria onde tem mais força de trabalho, onde as pessoas querem mais trabalhar na fábrica, quando na realidade é na cidade de Hansine, ao sudeste dela, onde tem uma maior força de trabalho experiente, que queira trabalhar ou que possa trabalhar aí.
Só que o problema também, valendo mencionar, que o público não vai muito por causa da distância. Justamente, as pessoas que têm carro não tem problema, mas as que não querem participar da organização, fazer parte do quadro de funcionários, não podem, justamente por causa da demora a chegar na empresa. Bom, o acesso aos funcionários, ele é baseado em 2 trabalhos, o de Levinson, de 1998, e o de Ken, de 1968. O de Levinson, ele é baseado na acessibilidade no locais de trabalho, só que é mudado um pouco, porque ela muda a parte da análise para os locais de trabalho, e não a residência ao trabalho, que é o trabalho original, e foca na acessibilidade dos empregados a chegar no trabalho. Um fator de extrema importância para os empregadores é a localização, porque ele pode diminuir custo, fazer trabalhos mais baratos, salários mais baratos, e ele pode ter um custo menor quanto aos seus gastos. Por isso que quanto mais distante for o local de trabalho, maior o salário vai ter que ser e maior o custo da empresa vai ter que arcar para com seus funcionários. Em Los Angeles, por exemplo, fizeram uma pesquisa e descobriram que grande parte das indústrias estão localizadas nos subúrbios, porque tem uma grande força de trabalho e eles atendem a esses requisitos. E mesmo depois de citar todas essas importâncias, vemos que os empregadores, eles preferem locais que tenham qualidade de desenvolvimento, de infraestrutura, com políticas fiscais e tamanho de mercado, que podem realmente ajudar eles, mas eles não levam em consideração tanto o deslocamento do funcionário até a indústria. Já para Ken, em 1968, a suburbanização, ela reduz muito as minorias. As pessoas que trabalham no centro não podem acessar tanto o local por causa da distância. Assim dá uma quebra das suas economias, porque os que trabalham no centro não podem tanto acessar como se fosse uma pessoa que mora na região. Portanto, como é citado no artigo, locais são localizados em locais com muita força de trabalho. Os empregadores podem ter ou enfrentar o desafio de atrair e reter, que é uma das principais causas do artigo. Reter funcionário ainda é mais difícil do que atrair os funcionários, porque depois de um tempo em que eles veem que não é tão produtivo assim, ou então não é tão valorizante a carga de horário deles, então eles não têm um benefício muito grande, baseado no salário, eles procuram outro, e às vezes é muito melhor do que ficar ali. Bom, medida de acessibilidade relativa do funcionário. A medida foi escolhida por Shen, de 1998. Ela é uma medida que considera a demanda e a oferta. A demanda seria os empregadores, e a oferta seriam as pessoas que querem a vaga de emprego, ou seja, os funcionários. Ela demonstra também se os empregadores consideram os dois, ele tem maior poder explicativo, ou seja, ele pode se locomover mais fácil, então ele tem melhor número de vendas, entendeu? Ele tem uma melhor relação entre funcionário e entre empresa. É tipo uma bolinha que forma, que fica todo certinho, todo juntinho. O funcionário confia no diretor, confia no gerente, confia no empregador, e o empregador confia no seu funcionário, trazendo um vínculo entre a empresa e funcionário. Como você falou, o acesso aos funcionários é principalmente afetado pelo transporte, tanto automóvel, tanto transporte público, porque o automóvel, se não tiver uma rodovia boa, ele vai quebrar o carro, então vai ter certa dificuldade. E se não tiver ônibus, se não tiver bicicletas, ou a pessoa ir a pé e não tiver nesse dia bom tempo, ela não vai poder acessar a fábrica. Então, o transporte, nesse caso, ele fica relativo entre tempo e
local, que no caso o tempo, obviamente, seria se chover, a pessoa que anda a pé não pode ir, ou então vai ter que demorar mais para chegar. A pessoa que vai de carro pode acontecer um acidente. A pessoa que vai de bicicleta pode furar o pneu. A pessoa que vai de moto pode também sofrer um acidente. E o local, ele ficaria muito exposto, porque se acontecer alguma coisa no ônibus, ou então se acontecer alguma coisa com o passageiro, se acontecer alguma coisa com a família do funcionário, em tempo de chuva, entendeu? Bom, é mais ou menos isso. Assim, os funcionários podem ter uma dificuldade no acesso à indústria. E essa acessibilidade, ela é baseada nos dois meios de transporte principais, os automóveis e o transporte público. Bom, agora eu vou falar da área de estudo, dos dados e da metodologia. A área de estudo, ela é separada em 7 condados do sudeste de Wisconsin, que é Milky Way, Kenosha, Ossabaw, Racine, Warward, Washington e Waukesha. Espero ter falado certo os nomes. Bom, a Foxconn, ela receberá um auxílio, um incentivo, assim dizer, de 3 bilhões de dólares, quando ela priorizar a contratação dos residentes desses 7 contatos, ou então de Wisconsin, que está nesses 7 condados, desculpa o erro. Essa localização, ela fica numa antiga área agrícola, a cerca de 4 milhas quadradas da Village of Mount Pleasant. E o local fica a 28 milhas do sul de Milky Way e a 4 milhas a oeste de Racine. Ela não tem uma rede de rodovia interligada. Cada condado conta com a sua própria rodovia. Então, se a pessoa mora no condado, ela vai ter que pegar um ônibus para sair do condado, para depois pegar outro ônibus para sair desse condado, e se demorar mais, até 3 ônibus para chegar à indústria, o que não é bom, porque a pessoa demora mais tempo para chegar na indústria do que na indústria ou fábrica. Bom, os dados. Para calcular essa fonte de acessibilidade, foi preciso 4 fontes. A ACS, que é a pesquisa da comunidade americana, a TAZ, ou TAZ, a Zona de Análise de Trânsito, a SEWRPC, que é a Comissão de Planejamento do Sudeste de Wisconsin, essa aqui é própria de Wisconsin, do condado em geral, e a NHTS, que é a Pesquisa Nacional de Viagens Domésticas. Bom, primeiramente, vale ressaltar que a área de estudo é o equivalente a 2.470 TAIs, ou seja, a zona de análise de trânsito equivale a uma área de 2.470 milhas quadradas. E a Foxconn, em geral, dessa área, ela equivale a 11 TAIs. E para calcular, estimar a acessibilidade, antes de colocar na metodologia, onde tem o cálculo certinho, precisa de 2 passos, basicamente. Primeiro é calcular o número de empregadores industriais que se deslocam diariamente e o número de empregados industriais alcançado pelos 2 modos. Os 2 modos seriam o automóvel e o transporte público. Nesse aqui, a gente tem 2 separações, 4 basicamente, se a gente separar, porque a gente vai separar o transporte público e e os automóveis das pessoas que entram nas fábricas. Do transporte público, a gente vai separar quem vai a pé e quem vai de bicicleta. E nos automóveis, a gente vê quem faz de Uber, por exemplo, ou então quem faz Uber para chegar lá, ou então quem tem carro próprio, que aí já tem uma outra classificação. E para estimar os números de empregos industriais alcançados pelos 2 modos, contamos com os dados do emprego do CTPP e do CEWRPC, que vamos explicar daqui a pouco. Bom, a metodologia ela foi transformada do modelo Shen, como eu já tinha falado antes, para estimar a acessibilidade dos funcionários. Primeiro, o passo é estimar a oferta de mão de obra industrial, ou seja, quantas pessoas podem alcançar
aquela vaga tendo um automóvel ou não, que também é uma medida absoluta de acessibilidade do funcionário por meio do transporte, como eu falei. Quantas pessoas que utilizam transporte público poderiam utilizar aquela vaga de emprego, e quantas de automóveis? Quantas vão de moto, quantas vão de Uber, quantas vão a pé ou quantas vão de bicicleta, por assim dizer. A segunda é estimar a demanda de empregos por empregados industriais, que é alcançada, ou seja, fazer uma média disso. Tirar, tipo, vamos dizer, a prova dos 9. 5 pessoas podem essa vaga de Uber, 5 pessoas têm carro próprio, 5 pessoas podem ir a bicicleta, ou 5 pessoas podem ir a pé. Então, a gente tira uma média disso e vê quantas vagas por pessoa está sendo concorrida aquela vaga. A terceira etapa é estimar a acessibilidade relativa do funcionário por meio de transporte. Aqui já é a final, já é quantas pessoas podem ficar com aquela vaga, estimando que vai ter chuva, que vai ter alguma imprevisibilidade, tanto por meio de transporte, tanto por meio de automóveis. Logo, a equação ficará assim. Vocês estão vendo o cursor do mouse? Sim. Bom, essa primeira aqui é a somatória de todos os automóveis pelo o número de vagas e pelo número de empresas que podem ofertar essas vagas. Logo, ela ficaria o somatório de todas as pessoas que podem usar os automóveis, com o número de vagas certeiras que tem para a indústria e o número de pessoas que realmente concorreram àquela vaga para acessível a carro ou a moto, ou Uber, uma coisa assim. Esse último aqui é o somatório de todas, por todas as vagas que tem de trânsito, que seria a pé, trânsito público, transporte público, ou a bicicleta, vou por assim dizer, por todas as demandas que tem para essas vagas que as pessoas poderiam acessar. E vale ressaltar que a Foxconn, ela prioriza pessoas que têm carro para altos níveis, porque é meio que uma segregação, porque as pessoas que podem ser qualificadas, mas não têm carro, ficam meio que a ver navios, já que eles priorizam as pessoas que têm carro, porque geralmente não faltam, ou geralmente chegam mais cedo, entendeu? Onde AI, esse AI bem aqui, ó, que tá bem aqui também, não sei se vocês estão conseguindo ver. Estão conseguindo ver? Esse bem aqui tem o C, que é o transporte, e o AI bem aqui, transporte público. Ele seria a designação do transporte público. Então, assim, basicamente, as pessoas que têm carro seriam um pouco mais privilegiadas, para não dizer muito, por causa da vaga de emprego, que seria, os empregadores teriam outros olhos, por assim dizer, com eles terem um carro ou não. Agora vamos passar para os resultados. Bom, aqui é os valores que a gente vê, aqui é as porcentagens, tá, gente? E foi o somatório dela do antes e do depois da indústria do Foxconn, uma previsibilidade. E aqui é a porcentagem, tanto aqui como aqui. Desse aqui seria o do transporte público, ônibus a pé ou bicicletas. E aqui seria dos automóveis, em todos que englobam. Nós vemos que a cidade de Racine, ela seria muito melhor para automóveis, enquanto o condado de Racine também teria um alto número de automóveis. Logo, a cidade e o condado de Racine seriam os melhores para se a pessoa quisesse colocar em só automóveis. Em compensação, nós vemos que eles não são os melhores muito em porte público, porque somente 13% e 9%, mesmo sendo alto, os valores mais altos daqui, não seriam agradáveis para agregar tanto transporte público como o transporte privado. Outro segundo, que também tem os níveis muito altos, é a cidade de Kenosha, com 61%, e outros aqui que engloba são condados e cidades que, em geral, têm esse valor, mas que separados são um número completamente baixo. Bom, a conclusão e a
discussão, conclusão e a discussão. O início da pesquisa se dá com a incompatibilidade do site, porque a cidade... Deixa eu mostrar aqui o quadro de novo para vocês. Porque a pesquisa fala que Milky Way, a cidade, teria os melhores níveis em tanto de transporte automóveis, como o público, sendo que o condado de Racine e o de Kenosha é que são os melhores, com 64% e 61%, e aqui com 11% e 19%. E a força de trabalho. Para treinar a limitada força de trabalho, a indústria de Kenosha e Racine, como eu falei, elas são onde tem as pessoas, tanto jovens, querem trabalhar em indústrias ou precisam trabalhar em indústrias, como elas têm o melhor transporte público ou as pessoas possuem mais carros. Esses fatores não foram especificados na pesquisa, mas ele cita que a cidade de Racine e Kenosha é o melhor local assim para colocar uma indústria, onde ele teria melhor acesso e não modificaria o acesso em geral das outras indústrias. Bom, as mudanças. O efeito de redução da acessibilidade dos funcionários em trânsito são relativamente localizados, enquanto os efeitos da acessibilidade dos funcionários em automóveis são regionais. O que ele quer falar? Os funcionários que utilizam o transporte público, eles estão em toda parte, porque sempre vai ter uma pessoa que utiliza o transporte público, então eles são localizados. Com isso, nasce o problema que o transporte público, por não ser interligado, ele tem uma certa dificuldade, o funcionário, de acessar a indústria, porque ele vai ter que trocar de um ônibus, depois trocar de outro, depois trocar de outro. Já o que utiliza o automóvel, ele é regional, porque se uma indústria tiver só um problema em certa parte da rodovia, pode ser facilmente consertada, ou então ele pode fazer outro caminho ou desviar daquele problema. Enquanto quem utiliza o transporte público não tem essa fácil mudança de ambiente. Também descobriu-se que as descobertas acima fornecem as implicações políticas sobre as decisões de localização de emprego para os empregadores industriais. O que isso quer dizer? Meio que tem uma jogada política, por assim dizer, porque a Foxconn ou as outras indústrias elas poderiam fazer rotas junto com o governo para aumentar, porque tanto aumentaria a manufatura da região, como aumentaria o acesso à Foxconn, aumentaria o número de funcionários. E os resultados dessa pesquisa também informam o desenvolvimento habitacional da força de trabalho. O que quer dizer? As pessoas começam a migrar para onde as indústrias estão, tanto fazer casa, alugar casa, então começa a aumentar o número de mercados, o número de shoppings, por assim dizer, o número de farmácia, o número de hospitais, para poder suprir aquela necessidade daquela região. Então, onde tem indústria, tem força de trabalho, por assim dizer, no resultado da pesquisa, depois de um tempo. Por quê? Porque as pessoas realmente necessitadas desse emprego, elas começam a se habituar àquela rotina cansativa, mesmo que cansativa, para poder ter aquela fonte de renda. E a conexão do transporte entre a Foxconn e os locais com grande oferta de funcionários industriais precisa ser fortalecida, tanto por rodovias, tanto por transporte público, ou então até mesmo criar rotas. A própria Foxconn ou outras empresas criar as próprias rotas para buscar e deixar seus funcionários. Bom, gente, foi isso a apresentação. Eu vou deixar o espaço aqui aberto para perguntas. E muito obrigada por ouvirem e participarem. Eu espero ter sido uma boa apresentação. Foi minha primeira apresentação, estou nervosa. Mas muito obrigada pela oportunidade. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Eu tenho um comentário para fazer. É interessante porque esse artigo ele é voltado, né, para a questão da acessibilidade da empresa. Mas eu lembro que tu citou uma hora, por exemplo, que às vezes eles contratam um funcionário, mas é difícil manter aquele funcionário naquele local. Então,
o foco da pesquisa é a acessibilidade, mas a questão em si não é somente acessibilidade, né? Porque se fosse uma empresa que realmente prezasse pelo melhor bem-estar dos seus funcionários, mesmo à distância, não faria ter essa grande rotatividade de funcionários dentro da empresa, né? Já que seria uma empresa que valeria a pena o esforço. E o importante dessa pesquisa, que eu gostei muito dessa pesquisa, é que ela não se dá somente ao condado lá nos Estados Unidos de Wilson, como aqui mesmo em Manaus. Quantas vezes a gente sai de um emprego, então a gente conhece pessoas que saem do emprego porque elas não conseguem manter vamos dizer, uma vida saudável, uma vida estável, por causa daquele emprego. Às vezes tem que acordar 4 da manhã, pegar um ônibus às 5, esse risco de ser assaltado. Então, ela vê, eu posso receber menos aqui, mas eu posso ter um tempo de ir à empresa e fazer as coisas que eu preciso muito melhor. Então, às vezes, o custo, às vezes as pessoas não precisam tanto do emprego, sim, do salário, não visam tanto salário, como elas visam o tempo de ir, ou então, o que a empresa pode fazer por você, entendeu? Oferecer rotas, fazer parcerias com o governo para ter melhores rodovias. Gente, é uma coisa real e que passa aqui mesmo. Quantas vezes a gente já passou mais de 2 horas no transporte público, ou então dentro de um carro, porque teve pistas obstruídas, ou então teve alguma coisa. É uma coisa real, assim, é uma coisa que está na nossa situação e está envolvida hoje em dia. E como mostra no artigo, né, é uma coisa que a empresa, assim, pelos seus funcionários, ela poderia fazer, tanto disponibilizar rota, tanto diminuir melhorar, no caso, as rodovias, entendeu? E então é uma coisa assim que a gente vê que realmente tá conosco no dia a dia, não é uma coisa assim, lá nos Estados Unidos só isso aconteceu. Não, tá aqui também, entendeu? Eu acho legal a gente falar assim também, até porque a gente é futuros administradores, se a gente parar para pensar, isso daqui a um tempo é uma coisa que a gente vai ter que analisar. Será que meu funcionário não está tendo um bom rendimento porque ele passa muito tempo no trânsito, porque ele não está tendo um salário adequado ao tempo que ele vem para cá, ou então ele não está tendo uma satisfação profissional ao passar todo esse tempo, a passar tudo isso só para vir trabalhar e ganhar um salário mínimo? Então, achei assim bem interessante, bem localizado para a gente, assim. Mais alguma coisa? Lia, tem tudo a ver com a nossa área, né, de gestão. E quando a gente fala de acessibilidade, né, entra pessoal de saúde no trabalho, medicina no trabalho, entra engenheiro de segurança, entra pessoal da engenharia de transporte. Eu tenho uma amiga que é engenheira civil que estuda essa questão, engenheira civil, docente, né, do curso de engenharia civil da UFAM, estuda essa questão também lá no departamento, até da questão da acessibilidade ali do campus, etc. E tem tudo a ver, sim, que a gente pode, né, inclusive enquanto administrador, se aperfeiçoar, aprofundar nessa discussão, né? Me parece que é uma temática que você se afeiçoa, né, Lia? Eu gosto desse tipo de temática, sim. Eu estava escutando você falar, olhando os seus slides, e como eu tenho 2 telas aqui para mim, me permite você falando observar a pessoa. Hã? Permite observar a pessoa. Não, eu digo as 2 telas, assim, que você... Uma tela eu estava vendo a sua apresentação, né, e você do ladinho direito, e na outra tela eu estava buscando artigos sobre essa temática, e tem muita coisa atual e coisa publicada agora, em 2021, né? Eu estava vendo, desculpa lhe interromper, mas eu estava vendo lá no CAPES para até achar o artigo, esse não, porque eu estava vendo de metodologia, mas para achar artigos, e só no ano de 2020, sobre
mobilidade urbana, transporte público em geral, transporte, foram mais de 1.000 artigos publicados, mesmo em pandemia, mesmo que as pessoas não possam se mover para fazer tantas pesquisas, mesmo com todo essas impossibilidades, foram publicados 1.000 artigos só sobre transporte, no mínimo, entendeu? Porque eu demilitei a pesquisa. Então, é muita coisa, é muito artigo, é muito assunto. E assim, tem até discussões sobre acessibilidade virtual, né? Um desses artigos mais recentes tratava exatamente sobre isso. Uma revista que discute sobre questão de turismo, gestão, administração, né? Então, é uma área de estudo bacana, assim, bem interessante. Eu te parabenizo, assim, pela sua apresentação, uma vez que você abraçou, né, esse artigo, né, que eu até te questionei, mas que você muito bem apresentou aí, né, inclusive o aspecto metodológico do estudo. Então, muito digna de parabéns, porque escolheste um artigo, né, atual, relevante, a temática pertinente de estudo, sim, que você se interessa, e no idioma inglês, né, e você destrinchou isso para a gente aqui em pouco tempo, né, levanta mais uma bola dessa questão, né, que também perpassa as políticas públicas, né, é uma área bem interessante. Você, né, eu venho instigando vocês às pesquisas, né, aos projetos de pesquisa, né, tu podes, né, se assim for do seu interesse, iniciar a sua pesquisa, né, abordando essa temática, né, se for para a área de gestão pública, tem até já possíveis orientadores aí, né, mas bem interessante mesmo. Eu estou aqui com o computador aberto, tem um monte de artigo aqui sobre esse teu tema, e muita coisa bem recente. E é muita coisa relevante, professora, se você for parar para ver, tipo, uma coisa que dá para uma infinidade de publicações de artigos. Uma coisa assim que a gente não pensa jamais. Tipo, eu, quando comecei a pesquisar sobre esse tema, mobilidade urbana, no caso, eu estava totalmente perdida. E quando eu vi a infinidade de artigos já publicados sobre isso, eu fiquei tipo, oh, meu Deus! Uma coisa assim. Mobilidade é muito bacana. Mobilidade passa por acessibilidade, vem tanta coisa, assim, são tantas temáticas que vêm junto, né? A gente fala de gestão pública, em termos de acessibilidade, você fala de até gestão da diversidade, né? Muito bacana essa tua área diferente, interessante aí para se aprofundar e pesquisar. Viu? Você está de parabéns, viu? Ai, obrigada. Tirou um peso do meu coração. Tem que fazer mesmo. Vocês estão aqui no PET, se mostram, façam. Estamos só entre nós aqui, né? Não, tem uma pessoa convidada minha. Isabela? Isso. Oi, Isabela! Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Isabela, olha só, e todos os demais, especialmente a gente tem todos os novos aqui, a exceção do Euler. O Euler é velho. O Euler é mais velho aqui. O Euler é o mais velho. Não, eu primeiro, né? Depois o Euler. Não, a senhora é mais nova do que ele. Sou. Vocês novos, assim, eu vejo que vocês estão, assim, é claro que estão iniciando e tudo, mas eu sinto muito, assim, receio de vocês, assim, não sei em relação a mim, o que vocês pensam sobre mim, mas, assim, eu estou aberta a mudanças, a sugestões, a fazerem diferentes. Eu fiquei um pouco assustada quando você falou ontem, professora, tem um meme no final, mas é só um meme, é só uma brincadeira. Mas nem precisa justificar, hein?
isso, porque que enche uma apresentação de coisas interessantes. Rapaz, o tanto de meme que eu enchi esse negócio, depois tirei. Acho que era melhor deixar só um mesmo. Não precisava ter tirado. Podem fazer diferente, bonito, atrativo. A gente não precisa seguir padrão, assim, todo mundo no quadrado. Eu estou bem aberta, gente, não sei qual é a impressão que vocês estão tendo de mim, assim, eu sou séria, gosto das coisas para a gente dizer que faz e faz mesmo, isso sou, mas, poxa, quero muito aprender com vocês e que vocês se sintam à vontade para criar, para fazer, para sugerir, tem que se mostrar mesmo, tá muito de parabéns aí, Lia, pela escolha desde o início. Eu gostei, assim, reforço meus parabéns, porque eu fui te questionar, né? Quer mesmo esse artigo desafiador, método, blá. Daí você foi me mostrando que era isso mesmo. Eu falei, então, bora. E ficou lindo. A senhora até mandou uma mensagem. Tem que se jogar, tem que dar a cara a tapa. Eu fiquei, bom, então. Isso mesmo, claro. Mas eu acho assim que o tanto de nossos receios assim, em apresentar as coisas, ou então se envolver, é tanto porque a gente está em virtual, a gente já não sabia como fazer. E a internet já é uma coisa muito complicada, até mesmo para quem sabe usar. Então, o medo de fazer uma coisa errada e falhar, às vezes acho que domina o não fazer, entendeu? Entendo. E vocês, assim, acho que é o primeiro grupo na história do PET, do PET do Brasil, que estão entrando, assim, nesse formato remoto, né? Eu acho que, de certa forma, a gente perde por não ter aquele contato lá diário na sala de aula, por não se aproximar mais, por não se conhecer mais. Eu acho que a gente tem ganhos, né? Mas tem perdas, assim, para vocês já iniciarem desse formato, e a gente segue nesse formato, não sabemos até quando. Mas sigamos, né? É isso que temos, mas eu não os conheço direito, assim, é isso que eu tenho para falar a verdade, né? Se torna muito impessoal, porque a gente associa a senhora como uma chefe, e a senhora meio que associa a gente a funcionário, porque a senhora não conhece a gente não lhe conhece como o pessoal do Eu lhe conhece, Patrícia conhece, que eles já tiveram uma convivência com a senhora, sabia como a senhora era na sala, entendeu? Sim. Eu acho que é isso que torna assim mais difícil. Sim. Agora as chamadas terminam em 1 hora. Em 1 hora. São. Tem 5 minutos. Mas eu tô bem feliz, assim, parabéns mesmo, viu, Lia? Obrigada, professora, mais uma vez. Obrigada a todos que participaram também. Curta e comente e siga o canal. E é isso. Obrigado. Já fazer o merchan, né, professora? Temos que